Queridos, Salmo 88, lamentação de um atribulado, cântico, salmo dos filhos de Corá, um mestre de canto para ser cantado com cítara, salmo didático de Emã, Ezraíta. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, incline os ouvidos ao meu clamor. Pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. Mostrarás Tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para Te louvar? Será referida a Tua bondade na sepultura, a Tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as Tuas maravilhas e a Tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos Teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as Tuas iras, os Teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água, de contínuo. Há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste, amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Até aqui, queridos, a leitura da Palavra de Deus. Esse é o Salmo 88, oração de um atribulado. E ele foi escolhido exatamente por conta do tema do nosso encontro da fé reformada. Esse salmo, conforme a atribuição no seu cabeçalho, foi escrito por um homem chamado Emã. E até onde nós sabemos, considerando que nem sempre esses cabeçalhos eles refletem a realidade, nós temos que lembrar que eles não foram escritos pelo salmista, mas esses cabeçalhos eles são atribuições posteriores, não exatamente dos autores do salmo. Mas se a atribuição está correta, esse Emã era um Ezraíta, um dos filhos de Corá. Ele aparece lá no livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 4, verso 31, como sendo um dos homens mais sábios no reinado de Salomão. Diz lá que só Salomão era mais sábio do que ele. Além de ser um homem de grande sabedoria e de conhecimento, Emã era um levita e cantor. Para ter podido, ele aparece também entre os cantores de Israel, lá no livro das Crônicas. E, sem dúvida, era um levita que ministrava no templo e compôs esse salmo. Talvez ele fosse líder do louvor lá no templo. Apesar desse homem ter todas essas qualificações, ele era uma pessoa extremamente comprometida com a obra de Deus, era um homem sábio, ele ministrava a Deus no templo. Ele escreveu o que é considerado o salmo mais triste de todo o saltério. Esse salmo, diferente dos outros salmos de lamento, ele não traz qualquer esperança. Há vários salmos de lamento no saltério. Salmo de lamento são aqueles em que os autores abrem sua alma, contam o seu sofrimento, se derramam diante de Deus, se queixam da sua sorte, da sua dor, do seu sofrimento. Mas eles têm em comum que, ou no meio ou ao final, eles mostram alguma esperança de que Deus haverá de atendê-los, ou eles dizem, louvado seja Deus que atendeu a minha oração, que ouviu o meu rogo e tudo mais. Esse é o único salmo de lamento onde não tem esperança nenhuma. A última palavra do salmo é trevas. Ele termina com essa expressão. Então, é um salmo onde Emã expressa uma dor profunda, uma angústia profunda, e onde ele não vê expectativa
pelo menos no Salmo, de uma saída, ou de que Deus o atenda, ou que Deus responda a sua aflição. Nós não sabemos exatamente as causas do sofrimento de Emã aqui. Portanto, isso, num certo sentido, é até bom, porque pode se aplicar a praticamente todas as situações. Mas, com certeza, não era pecado. Em alguns outros salmos de lamento, o salmista pede perdão a Deus porque o sofrimento dele é resultado dos seus pecados. Por exemplo, o Salmo 32, onde Davi se queixa, diz que os seus ossos estão ressecados como o deserto, mas ele sabe que é por conta dos pecados. Tanto é que ele diz que depois que confessou esses pecados a Deus, então Deus o perdoou e o seu ânimo se renovou, ele voltou a ter a alegria da salvação. Um salmo similar é o Salmo 51, que é tanto um salmo de lamento como também um salmo de confissão e de arrependimento. Mas você não percebe aqui no Salmo 88 nenhum momento em que Emã, diante de Deus, diga: Deus, esse sofrimento é causado por algum pecado que eu cometi, isso é resultado de alguma escolha errada, de uma atitude que desagradou ao Senhor. Alguns acham que o sofrimento a que Emã se refere aqui era uma doença como lepra, porque em algum momento ele diz que sofre desde a mocidade e diz que ele foi afastado do convívio dos seus amigos, que era característico de quem sofria de lepra. Ele era excluído da sociedade por conta do caráter contagioso dessa doença. Mas se ele era leproso, ele não podia ser um levita ministrando no templo, a lei de Moisés proibia isso. Então, o mais provável é que ele se refere ao seu sofrimento usando a metáfora de uma doença, o que é muito comum no livro dos Salmos. Davi, por exemplo, no salmo que eu referi, o Salmo 32, para expressar a dor que ele está sentindo, ele diz assim: os meus ossos se secaram. Não é que ele estava sofrendo de osteoporose, mas é que a dor que ele estava sentindo era comparável ao sofrimento físico de quem tem dor nos ossos. Então, provavelmente, as referências que Emã faz aqui, elas não são a uma doença que ele tinha, mas usa como uma metáfora, como uma comparação, para que os leitores possam entender um pouco o sofrimento que ele está passando. O Salmo tem 5 partes, e eu quero explicar cada uma delas em detalhes, e depois eu vou tirar algumas lições para nós e fazer algumas aplicações. Na primeira parte, Emã faz uma súplica para que Deus o ouça, versos 1 e 2. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti, chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Emã se dirige a Deus como sendo o Deus da salvação dele, e diz que dia e noite está clamando diante de Deus. O sofrimento, longe de afastar Emã de Deus, ao contrário, trouxe para mais perto. E esse é um dos efeitos que nós observamos do sofrimento na vida do cristão, e que tem sido repetidamente mencionado aqui nesse encontro. Ou seja, o sofrimento faz com que o cristão verdadeiro se aproxime mais de Deus, se apegue mais a Deus. Emã diz: Deus, eu dia e noite clamo diante de Ti. Dia e noite, constantemente. Pode ser uma referência aos turnos em que os levitas se alternavam no templo para louvar a Deus e buscar a presença de Deus. Havia um turno de manhã, um turno da noite. Talvez Emã participasse dos dois, tal era o desejo que ele tinha de que Deus o escutasse. Mas dia e noite esse homem perseverava em oração diante de Deus. E ele quer apenas uma coisa, verso 2: que chegue à Tua presença a minha oração, que Tu incline os ouvidos ao meu clamor. Ele quer apenas que Deus o ouça. É só o que ele quer. Ele não está pedindo alívio para o sofrimento, em lugar nenhum aqui no Salmo ele está pedindo. Ele apenas quer que Deus o ouça, que Deus escute os argumentos dele, que Deus preste atenção no momento em que ele está passando aqui. A linguagem que ele usa aqui, chegue à Tua presença a minha oração, é a linguagem que é tirada do cerimonial do palácio. A pessoa que tinha um pedido a fazer ao rei, ele era introduzido à presença do rei, trazia o seu pedido, a sua reclamação diante do rei, e o rei estendia o seu cetro ou dava uma palavra em favor
da petição daquela pessoa. O que Emã quer é simplesmente acesso à presença de Deus. Ele quer somente que Deus o ouça, porque o que aflige mais o crente não é tanto o problema físico, a dor emocional, mas o silêncio de Deus. Se ao menos a gente tivesse certeza, toda vez que nós estamos passando por sofrimento, que Deus está nos ouvindo, talvez a gente pudesse suportar melhor o sofrimento, porque a gente sabe que o Todo-Poderoso nos escuta. Emã aqui está como nós, às vezes, que mandamos uma mensagem no WhatsApp, importante, extremamente significativa, e a gente fica checando o WhatsApp a cada 30 segundos para ver se aparece aqueles 2 tracinhos azul indicando que a pessoa recebeu e leu a mensagem, não é? Pois é isso que Emã está fazendo aqui, e ele olha no WhatsApp e parece que Deus nem ouviu, nem recebeu e nem leu. Então é isso que ele quer aqui nos 2 primeiros versos. Senhor, chegue à tua presença, a minha oração, incline os ouvidos ao meu clamor. É isso que ele quer. Que Deus o atenda, que Deus o ouça, que Deus abra os ouvidos, que Deus dê um sinal de que está escutando. A partir do verso 3 até o verso 5, Emã faz uma descrição do estado em que ele se encontra. Por bem ou por mal, não é? Se Deus está escutando ou não, então eu vou descrever o meu estado diante dele. O que é que eu estou passando? E ele faz isso através de 3 metáforas aqui, do verso 2 até o verso 5. A primeira, ele diz assim: pois a minha alma, no verso 3, já está farta de males. A minha alma está farta de males. Esse verbo aqui, ficar farto, significa você comer tanto que você não aguenta mais nada. Você está empanturrado mesmo. Todo mundo aqui conhece essa sensação, né? Que não sobra nem espaço para a sobremesa. É isso aqui que Emã está dizendo: a minha alma não aguenta mais o sofrimento, a minha alma está farta de males. São tantos males, Deus, que não tem espaço para nenhumzinho mais. Eu estou no meu limite, eu já recebi todo o mal, todo o sofrimento que eu poderia receber aqui nesse mundo. A minha alma, eu não aguento mais, eu estou no limite. Essa é a primeira figura. A segunda, ainda no verso 3, ele diz: a minha vida já se abeira da morte. A figura aqui é de alguém andando perigosamente na beira de um penhasco. Mais um passo, mais um movimento, e ele se precipita no fundo do penhasco. Ele diz: a minha vida está como quem está caminhando exatamente no limite. Mais um passo e eu vou cair, Deus. A minha vida já se abeira, está na beirada de cair na morte. A terceira figura, está do verso 4 até o verso 5, é tirada do campo de batalha. Naquela época não tinha cruz vermelha, não tinha helicóptero de resgate, não tinha equipe médica. No campo de batalha, se um guerreiro fosse ferido, ele era deixado para trás, porque não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. E o que é que acontecia? Às vezes, o guerreiro, o soldado, ele era ferido, e os companheiros, vendo a ferida, uma ferida que não tinha cura, não tinha como recuperar, simplesmente pegavam o companheiro ferido e jogavam onde estavam já os cadáveres, os que estavam mortos. Ele não estava morto ainda, mas era só uma questão de tempo. Tanto é que os seus companheiros pegavam e jogavam onde estavam lá aquela pilha de cadáveres. É o que ele diz aqui: eu sou contado com os que baixam a cova. Ainda nem morri, mas já entrei na estatística dos mortos em batalha. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos. É assim que ele está se sentindo. Como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras e são desamparados de tuas mãos. 3 figuras ele usa para descrever o sofrimento dele. A minha alma está farta de males, eu não aguento mais, Deus, absolutamente mais nada. Segunda, eu estou caminhando na beira do abismo, mais um passo e eu me precipito na morte. E terceiro, eu estou me sentindo como um soldado ferido no campo de batalha, que já é contado como baixa, já é contado entre os mortos, embora eu ainda esteja vivo. Eu estou ferido mortalmente, mas já estou me sentindo lá no meio daqueles que já morreram, e eu estou sendo contado entre eles. São essas metáforas que ele usa
para explicar a situação em que ele se encontra diante de Deus. E nós estamos falando aqui de um homem temente a Deus, estamos falando aqui de um homem piedoso, estamos falando aqui de um homem sábio, de acordo com o primeiro livro dos Reis 4:31, mas que não foi poupado desse tipo de sofrimento. Na terceira parte do Salmo, que vai do verso 6 até o verso 9, Emã atribui a Deus aquilo que está acontecendo com ele. Atribui a Deus aquilo que está acontecendo com ele. Por ser um judeu, ele sabia muito bem que o Deus de Israel estava por detrás de toda e qualquer situação, conforme nós ouvimos na palestra anterior, proferida pelo reverendo Emílio. Deus fez Israel sangrar. Não foram os filisteus, mas foi a mão de Yahweh que fez isso. Todo judeu sabia disso. Eles não eram pagãos, eles não atribuíam seu sofrimento à sorte, ao destino, ao azar ou qualquer coisa, mas eles tinham uma consciência muito clara de que há um Deus por detrás de todas as coisas. Por isso que nesses versos aqui, do verso 6 ao verso 9, claramente ele diz a Deus, verso 6, tu me puseste na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Quem me colocou nessa situação, Deus, foi o Senhor. Tu me pusestes. No verso 7, sobre mim pesa a tua ira. Eu estou sentindo como se eu estivesse debaixo da tua ira, como se tu estivesses zangado e irado para comigo. Tu me abates, verso 7 ainda, com todas as tuas ondas. Eu sou como um navio no meio do mar que está sendo abatido pelas tuas ondas. As ondas que estão vindo aqui, foi o Senhor que mandou, como o Senhor mandou aquela tempestade contra o navio onde estava Jonas. É assim que eu me sinto. Verso 8, tu apartaste de mim os meus conhecidos. Todos eles foram embora. E foi o Senhor que fez isso. Me deixou sozinho. Os meus conhecidos, eles já não andam mais comigo. Por isso que alguns acham que o problema dele era a lepra, não é? Porque não tinha mais como os amigos andar com ele, mas nós já vimos que essa interpretação provavelmente não é a mais certa. Ele continua, no verso 8, tu me fizeste objeto de abominação para com os meus amigos. Final do verso 8, estou preso e não vejo como sair, estou como um condenado, preso na cadeia, eu não vejo qualquer perspectiva de sair, e é o Senhor que fez todas estas coisas. Verso 9, ele não desiste de orar, apesar de saber que foi Deus que fez tudo isso. Os meus olhos desfalecem de aflição, e dia após dia venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. Eu acho que essa é a segunda parte mais impressionante. A outra mais impressionante é a que vem em seguida. Mas eu acho que essa é a segunda parte mais impressionante desse salmo. Aliás, o salmo todo é impressionante, não é? Esse homem tem consciência de que o sofrimento agudo, intenso que ele está passando, vem de Deus. Contrariamente ao que se ensina hoje na maioria das igrejas evangélicas de nosso país, de que a dor, o sofrimento, a miséria, a doença, isso é coisa do diabo. É o diabo que faz isso. Eu não nego que algumas vezes, de fato, o diabo está por detrás disso. Há vários exemplos na Bíblia de ataques malignos, como aquele que foi feito em Jó, onde fica claro que o diabo é capaz de destruir a vida de uma pessoa e trazer sofrimento intenso. Jesus uma vez libertou uma mulher que fazia 12 anos andava encurvada por conta da ação maligna. Jesus uma vez curou uma pessoa que era surda e muda, expelindo o demônio que estava nela. Então não estamos negando que o diabo está por detrás de muito do sofrimento da raça humana, mas seria um exagero, seria um equívoco teológico dizer que todo o sofrimento ou todos esses males que acomete a raça humana, eles são resultado direto da ação de algum tipo de demônio, porque seria minimizar e esquecer o que a Bíblia diz, por exemplo, num salmo como esse, onde esse homem iluminado, inspirado, esclarecido, ele sabe que é Deus que está fazendo ele passar por todo aquele sofrimento. Mas o que eu disse que é impressionante nesse salmo é que o fato de saber que é Deus que o coloca nessa situação de sofrimento indizível, isso não faz com que Emã vire as costas para Deus indignado, dizendo coisas do tipo, eu não mereço isso, não sei porque que o Senhor está fazendo isso comigo.
Isso não é maneira do Senhor tratar os seus filhos. Ao contrário, quanto mais Deus aperta, mais Emã ora. Ele se volta para Deus. Eu sei que é o Senhor que está fazendo isso. São as tuas ondas, são as tuas vagas, são os teus terrores que estão vindo sobre mim, a tua ira que está vindo sobre mim. Mas ainda assim, eu, de contínuo, verso 9, eu clamo a ti dia após dia, Senhor, e levanto as minhas mãos, súplices, pedindo que o Senhor me ouça, que o Senhor atenda o meu clamor, que o Senhor veja a minha situação. Na quarta parte do Salmo, ele argumenta com Deus que a morte dele não vai servir a nenhum propósito para Deus. Ele está sofrendo muito, mas ele ainda quer viver. Ele está sofrendo muito, mas ele não vê a morte como a saída. Tanto é que ele argumenta com Deus que a morte dele não vai servir. Vai servir a Deus em quê? Veja como ele argumenta a partir do verso 10. Mostrarás tu prodígios aos mortos? Ou seja, tu fazes milagres para quem já morreu? Os mortos podem ver os teus milagres? Verso 10 ainda. Ou os finados se levantarão para te louvar? Os finados não louvam a Deus. É claro que Emã aqui está falando da perspectiva dessa vida. A pessoa que está no cemitério, ela não canta mais no coral, não é? Ele não está falando da vida depois, o que é que acontece depois da morte. Ele está falando da realidade daqui, da perspectiva humana. Quem morreu não canta mais no coral. Quem morreu não vê mais os milagres de Deus. No verso 11, será referida a tua bondade na sepultura? Os mortos não ouvem mais as pessoas falarem da bondade de Deus. A tua fidelidade será referida nos abismos da morte? No verso 12, acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Porque é isso que o cemitério é, a terra do esquecimento. Depois que nós formos levados para lá, nós vamos ser esquecidos, é só uma questão de tempo. Talvez os nossos filhos, um pouquinho mais os nossos netos, mas aí a outra geração, nós seremos apenas mais uma lápide em algum cemitério, em alguma parte do mundo. E a pergunta de Emã é isso: o que é que o Senhor ganha com isso, Deus? Eu, enquanto estou vivo, eu canto no coral, sou levita, componho, sou sábio, aconselho Salomão, sou um dos conselheiros de Salomão, proclamo a tua justiça e a tua verdade. Se eu morrer, o que é que o Senhor ganha com isso? O Senhor vai perder um adorador, o Senhor vai perder um proclamador da tua verdade. Ele está argumentando com Deus. Agora eu pergunto, se Deus botasse a faca na sua goela hoje à noite, que argumento você ia ter com ele? Para dizer: Deus, não me mate. Não me mate, Deus. Olha, vou dar 10 razões para o Senhor não me matar essa noite. Faz a lista aí. Que razões você apresentaria para Deus não lhe levar hoje? Emã está dizendo: o que é que o Senhor ganha se eu morrer? O que é que o Senhor vai ganhar com a minha morte? Ele sofre, ele está muito sofrido, mas ele quer viver, ele quer servir a Deus aqui nesse mundo, quer proclamar os louvores de Deus, falar das maravilhas de Deus, anunciar a sua fidelidade e a sua bondade aqui nesse mundo. Só que nesse exato momento, a dor, a angústia e o sofrimento apenas fazem com que ele peça misericórdia a Deus, levante as mãos dizendo: Senhor, o Senhor não ganha nada se eu morrer. Na verdade, o Senhor vai perder um servo teu, um filho teu aqui no mundo, um a menos, para louvar e glorificar o teu nome. Do verso 13 até o verso 18, a quinta e última parte do Salmo, ele insiste em orar, apesar de não ter uma resposta de Deus. Ele insiste em orar, e ele mais ou menos repete tudo o que ele disse aqui. Veja no verso 13: mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Ou seja, bem cedinho, de madrugada, Deus, eu já estou de pé e estou orando, para que quando o Senhor chegar lá no seu escritório e que abrir o laptop, aí, plim, mensagem de Emã. Vai ser a primeira coisa que o Senhor vai ler quando o Senhor abrir a lista de pedidos de oração pela manhã. A minha está no topo, já de madrugada eu estou clamando ao Senhor. Eu não desisto, eu não vou parar de orar, apesar de tudo isso que está acontecendo comigo. Eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. No verso 14, ele torna a argumentar com Deus sobre o silêncio de Deus.
Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto. Essa é a preocupação maior dele. Não é tanto o sofrimento que a gente não sabe direito por que ele está sofrendo tanto, mas o que mais o magoa é que Deus parece que não o ouve. Por que o Senhor oculta o rosto de mim? Por que eu oro todo dia, o dia todo, madrugo diante de Ti, expresso o meu lamento, levanto as minhas mãos e o Senhor oculta o rosto de mim? Como que o Senhor vira o rosto, o Senhor não quer nem olhar para mim? A gente sabe o que é isso, não é? O que dói mais quando a gente está sofrendo é o silêncio de Deus. A gente chora, a gente clama, a gente se angustia e o céu está silencioso, a gente não ouve o bater da asa de um anjo, não ouve o som do céu se abrindo, ou das chuvas de bênção caindo, ou de Deus dizendo que Ele está pronto a nos ouvir. O silêncio, os céus parecem de bronze. Isso dia após dia, no meio de intenso sofrimento, parece que Deus não escuta. E é isso que mais aflige o crente verdadeiro. Senhor, por que o Senhor oculta o rosto na minha aflição? Por que o Senhor não responde a minha oração? Ainda que o Senhor dissesse um não, para mim estava bom, porque aí pelo menos eu sei que o Senhor ouviu. Ainda que fosse um não. Tem uma música de Chris Rice muito boa. I will take no for an answer, just to hear you say. Eu aceito um não como resposta a Deus, porque isso pelo menos vai me fazer saber que o Senhor ouviu. Ele está nessa situação. Por que o Senhor está ocultando de mim o seu rosto, Senhor? Por que o Senhor está ocultando de mim? E aí ele repete as angústias no verso de 15 a 8. Ele diz, no verso 15: ando aflito, prestes a expirar desde moço. Ou seja, o sofrimento de Amã é desde a sua mocidade. Aqui ele já é um ancião, já é uma pessoa madura, uma pessoa experiente. Como eu disse, ele é um dos conselheiros de Salomão. Ando aflito e prestes a expirar desde moço, sob o peso dos teus terrores eu estou desorientado. Era assim que esse homem se sentia, debaixo dos terrores de Deus, aterrorizado, crise de pânico, não é? Era assim que ele se sentia, aflito, angustiado, uma aflição mental terrível. Mais uma vez, no verso 16, ele atribui a Deus tudo o que está passando. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam. Ele se sente como uma pessoa que está afundando, que está se afogando, na falta de ar, naquela angústia. E ele termina dizendo, para longe de mim, tu afastaste, amigo e companheiro, eu estou só, não tenho ninguém com quem chorar, não tenho ninguém com quem compartilhar, não tenho ninguém com quem abrir o meu coração, porque os meus conhecidos, os meus amigos, as pessoas que estão perto de mim, são as trevas, a escuridão. Gente, não é à toa que esse salmo é de fato conhecido como o salmo mais triste de toda a Bíblia, não é? Ele não tem um raio de esperança. A pergunta é, por que um salmo como esse está na Bíblia? Por que ele está na Bíblia? Eu enumerei aqui algumas razões para isso. Primeiro, esse salmo está na Bíblia para ensinar que mesmo os homens mais santos, piedosos, fiéis, sábios, eles passam por momentos de profunda melancolia espiritual. Eles passam por isso. Aqui você tem o exemplo de Emã. Eu poderia citar Elias, que depois de um sucesso retumbante contra os profetas de Baal, cai numa depressão, numa angústia e num desânimo tão grande que ele pede para si a morte. Eu poderia citar Moisés no Salmo 90, que tem uma perspectiva pessimista da vida. Os nossos dias passam como um conto ligeiro. Se alguém passa dos 80 anos, a maioria disso é canseiro, enfado. Deus, os nossos dias se vão embora, rapidamente nós voamos. É assim que Moisés se expressa no Salmo 90. Os salmos de lamento de Davi são vários, e você percebe que aquele homem que é chamado o amigo de Deus, o mavioso arpista de Israel, ele conhecia os momentos de depressão, de angústia, de aflição e de dor. O apóstolo Paulo não poucas vezes diz nas suas cartas da angústia e do peso que ele leva na alma pela aflição que ele carrega por todas as igrejas. E a história da igreja está cheia de exemplos para nós.
eu recomendo para vocês o livro A Depressão de Spurgeon. Spurgeon foi um dos grandes um dos grandes líderes. Às vezes a gente faz dele um ídolo mesmo. Ele foi um dos grandes líderes da igreja evangélica na Inglaterra, século passado. Homem de Deus, considerado príncipe dos pregadores. Seus sermões continuam sendo impressos, traduzidos e vendidos no mundo todo, hoje, espalhados pelo mundo. E tem feito bem a milhares e milhares de pessoas. Pouca gente na história da igreja influenciou tanto o mundo como Charles Spurgeon, pregador batista reformado. Todavia, Spurgeon sofria de uma depressão profunda toda a sua vida, que ficou agravada depois de um incidente no templo, no tabernáculo que ele havia construído com a sua igreja, quando alguém brincando gritou no meio do culto: fogo, fogo, incêndio, e aí houve um estouro da boiada, da multidão, saíram pisoteando e morreram várias pessoas. Spurgeon nunca se recuperou disso aí. Tinha vezes que ele tinha que ser levado pelos diáconos para pregar. Os diáconos iam em casa buscá-lo e traziam ele no braço para que ele pudesse pregar. Tal a aflição e angústia da sua alma. Ele com frequência tinha que viajar para outros lugares para poder experimentar novos ares, para poder se livrar da depressão profunda que ele experimentou a maior parte da sua vida. Ele viveu debaixo de intenso sofrimento. A Depressão de Spurgeon. Se você quiser um outro livro, eu recomendo O Sorriso Oculto de Deus, de John Piper, onde ele trata de 3 personagens da história da igreja, que são muito conhecidos, extremamente úteis, abençoados por Deus. O primeiro deles, William Cowper, um poeta inglês do século XVIII, foi internado como louco na ala psiquiátrica de um hospital em Londres durante 3 anos. Pensavam que ele estava louco, tinha ataques de loucura. Saiu dali, converteu-se ao cristianismo, mas continuou extremamente aflito e oprimido de mente. Com frequência tinha que ser internado. Era considerado, às vezes, tinha ataques de insanidade. Várias vezes tentou suicídio. Mas era um homem crente, temente a Deus, que escreveu dos hinos mais bonitos do cancioneiro evangélico mundial. Há um hino dele: há uma fonte cheia de sangue que corre das veias de Emanuel, que é um clássico da inódia evangélica, pela profundidade, pela teologia, pela beleza da sua harmonia. Mas era um homem que a vida toda padeceu, não conhecia um momento de paz na sua mente, constantemente atormentado. Nesse mesmo livro, Piper conta a história de John Bunyan, autor do livro Peregrino, perseguido, jogado numa prisão, obrigado a fazer cadastro de sapato para sustentar uma filhinha que é cega, debaixo de intensa dor emocional. Uma vez o Bunyan pensou que tinha blasfemado contra o Espírito Santo, e durante 2 anos ele se sentiu debaixo da ira de Deus, completamente desanimado, à beira do inferno, e produziu um dos livros mais conhecidos e importantes de toda a literatura cristã no mundo, que é exatamente o Peregrino, que só é suplantado pela Bíblia em termos de venda, em número de exemplares vendidos. Nesse mesmo livro você vai ler a história de David Brainerd, um jovem americano que se sentiu chamado para pregar o evangelho entre os índios, ainda jovem, sofrendo profundamente no seu corpo. Teve uma vida curtíssima, morreu de tuberculose e pneumonia nos braços daquela que seria sua futura esposa, Jerusa, uma das filhas do grande Jonathan Edwards. Rejeitado na Universidade de Yale, não conseguiu ficar lá, porque uma vez ele disse que um determinado professor tinha tanta graça de Deus como um banco, e foi expulso, não é? E resolveu ser missionário entre os índios, por dizer a verdade. Porque em alguns casos, alguns professores de teologia não têm mais graça de Deus do que um banco mesmo. E ele foi para os índios, e lá ele experimentou sofrimentos intensos. Leia o diário de David Brainerd, escrito pelo seu sogro Jonathan Edwards, e você vai ver o sofrimento que aquele homem passou. Todos esses casos, esse sofrimento inclui a sensação de abandono por Deus, as orações não respondidas, a impressão de que se está debaixo da ira de Deus, a falta de confortos terrenos, a falta de
cura, falta de saúde, falta de segurança financeira, desânimo, tristeza, falta de propósito. A história da igreja está cheia de grandes homens e mulheres de Deus que durante períodos da sua vida, alguns mais curtos e outros mais breves, experimentaram esse tipo de sofrimento, como o que Emã está descrevendo aqui. Isso me leva para o meu segundo ponto, respondendo à pergunta, por que é que esse salmo está aqui? A primeira foi para mostrar que mesmo homens e mulheres de Deus não estão isentos nesse mundo de passar por esse tipo de aflição. O fato de que você sofre não quer dizer que Deus o rejeitou. O fato de que você vive debaixo de constante depressão, angústia, aflição mental e outro tipo de doença, isso não quer dizer que Deus lhe abandonou. Leia a história desses homens. Segunda razão que eu penso que esse livro está aqui na Bíblia é para mostrar que esse tipo de sofrimento ele pode durar bastante tempo. Emã diz no verso 15 que desde moço ele vem sofrendo. Eu já mencionei o caso do William Cowper, que toda a sua vida não conheceu um momento de paz. E eu fico pensando, por exemplo, em pais com filhos problemáticos, pais que têm filhos com alguma deficiência, ou mental ou física, ou ainda filhos que têm que cuidar de pais que exigem cuidados intensos. Eu sei da história de uma moça que cuidava da sua mãe, era filha única, desde os 15 anos de idade. Quando ela completou 50 anos, a mãe morreu. Ela se enfeitou e disse: agora eu quero casar. A vida toda foi ao pé da cama da sua mãe, não foi para a faculdade, não desenvolveu sua vida, não teve namorado, não tinha amigos, mas ela cuidava da sua mãe noite e dia desde os 15 anos de idade. Uma pessoa que tem uma doença crônica, às vezes o sofrimento dura a vida toda, um longo período de tempo. E o objetivo desses períodos assim, que nós aprendemos aqui, é ensinar que ainda não estamos no céu, ensinar que nós estamos fora do paraíso, mostrar os terríveis estragos do pecado de Adão e do nosso, mostrar quão frágeis nós somos e o quanto nós precisamos de Deus. É por isso que esse salmo está aqui. Esse salmo está aqui também, em terceiro lugar, por mostrar que a maior angústia do Filho de Deus é se sentir abandonado por Ele. Tudo mais pode nos faltar, menos isso. E esta é a maior queixa do salmista o tempo todo aqui: Senhor, por que o Senhor não está me escutando? Por que o Senhor não me dá menos um sinal de que o Senhor ouviu a minha oração? Por que o Senhor está virando o rosto para mim? Não tem nada que aflija mais o Filho de Deus do que o silêncio dele. Às vezes os puritanos se referiam a esse período em que o cristão se sentia abandonado por Deus como a longa noite da alma, em que insone, aflita, angustiada, a alma clamava a Deus sem cessar e não obtinha resposta nenhuma. Essa era a maior queixa do salmista, se sentia abandonado por Deus naquele momento. É claro que ele não estava abandonado por Deus. Deus tem propósitos quando Ele faz isso. Ele tem objetivos muito claros que já foram explicados em diversas palestras aqui nesse encontro. Esse livro está aqui em quarto lugar, para mostrar que nós não devemos parar de orar jamais, mesmo que Deus pareça demorado em atender. Devemos suplicar a Ele o seu favor noite e dia, podemos lamentar diante dEle, podemos descrever nosso estado, podemos argumentar com Ele, como Emã faz aqui. Tem gente que não se sente à vontade para fazer isso diante de Deus, mas Emã está muito à vontade. Ele está dizendo: Deus, o Senhor não vai ganhar nada com isso. Se eu morrer, o Senhor vai perder um adorador. Eu sei que é o Senhor que está fazendo isso. Ele pode conversar com Deus, discutir com Deus, mesmo que Deus pareça não dar qualquer mostra de que está interessado no caso dele. Mas o que move esse homem é a confiança e a fé naquilo que ele chama no início desse salmo, o Deus da minha salvação, que era o nome pactual de Deus para com a nação de Israel. Eu faço parte de um povo que é o povo de Deus, com quem Deus tem uma aliança. Ele é o Deus da minha salvação. Por isso, ainda que Ele não me ouça, ainda que Ele não me responda, eu não vou virar as costas para Ele,
eu vou continuar a insistir na minha oração. E finalmente eu creio que esse salmo está aqui para mostrar quão tremendos e terríveis foram os sofrimentos de Cristo por nós. Porque na verdade esse salmo poderia muito bem se aplicar aos sofrimentos de Cristo, embora Amã aqui esteja descrevendo sua própria situação. O nosso Salvador sofreu a vida toda. Isso aqui poderia ter sido um salmo que expressa o sentimento dele. Lá no Getsemane, na cruz, ele sentiu todo esse abandono e a ira de Deus, e ele gritou: Deus meu, por que me desamparastes? É a mesma coisa que Amã está fazendo aqui nesse salmo. O silêncio de Deus lá na cruz: por que o Senhor me desamparou? E é por isso que esse sofrimento nosso, nós vemos ele apenas passageiro e um dia terá fim, porque o nosso Salvador provou isso e passou isso por nós. E eu quero terminar aqui com algumas aplicações, queridos. Primeiro, aqueles que estão aqui nessa noite e que têm tido a sua parte de sofrimento na vida. Você que tem experimentado angústias, sofrimentos e dores aqui nesse mundo. Medite nos sofrimentos do Senhor Jesus por nós. Se conscientize do propósito de Deus com o sofrimento e faça com que a sua dor seja o impulso para você se apegar ainda mais a Ele, valorizar as promessas dEle. Não cesse de orar, não cesse de orar. Esse salmo, ele tem um efeito de nos curar do ensino errado da teologia da prosperidade. Esse homem continua apegado a Deus, ainda que Deus lhe tenha negado tudo, inclusive voz, resposta. Esse homem não tinha paz, não tinha tranquilidade, desde a sua mocidade ele era afligido, mas ainda assim ele não abandonou a Deus, ele continuou fiel a Deus. Ele não fez como muitos. Se você ler a história de ateus, você vai ver que na origem do ateísmo deles está uma decepção com Deus. Eu não sei se foi o Dawkins que escreveu uma certa ocasião que a maioria desses ateus, eles todos cresceram em lares evangélicos, a maioria deles pelo menos. Mas se não foi o Dawkins, foi o Hitchens, um dos dois, agora não tenho muita certeza. Ele disse que quando era pequeno, ele pediu muito a Deus que de aniversário ele ganhasse um cavalinho. E o aniversário dele chegou e não ganhou cavalo nenhum, e ele chegou à conclusão de que Deus não existia. E aí o Hitchens e o seu irmão, 15 anos de idade, foram para o quintal da sua casa e queimaram a Bíblia King James, em sinal de rebelião e afirmação do seu ateísmo. Muitas pessoas se tornam ateias ou se dizem desiludidos com Deus simplesmente porque Deus lhes negou aquilo que elas achavam que tinham direito. Isso é muito comum nos dias de hoje. Muitos desigrejados estão por aí exatamente usando esse tipo de argumentação. Mas aqui está um homem que tinha tudo para ser desigrejado, ou não? Aqui está um homem que tinha tudo para se tornar um ateu, ou não? Aqui tem uma pessoa que tinha tudo para dizer: religião não funciona, pelo menos não funciona comigo. Mas o que você tem aqui é um homem que, no meio de intenso sofrimento, ele se apega a Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entusiasmo, ainda que os seus companheiros sejam as trevas. Ele não abandona a Deus, nem a sua confiança em Deus. E finalmente, se você está aqui nessa noite e pela graça de Deus você não está passando por isso ainda, eu digo a você: tenha compaixão daqueles que sofrem e não julgue. Porque às vezes o que acontece na igreja é que quando um irmão, uma irmã está passando por um período de intenso sofrimento, o primeiro pensamento que vem na cabeça das pessoas é: ela cometeu algum pecado, está sendo punida por alguma coisa errada que ela fez. Nem sempre é assim. Leia a história de Jó, leia a história de Amã, história de outros homens de Deus e mulheres de Deus. Nem sempre o sofrimento é resultado de algum pecado que nós cometemos ou de um castigo de Deus por alguma falta na qual nós incorremos. Então não julgue, mas apresente, seja aquele companheiro que está faltando aqui, irmã, seja o ombro. Às vezes a pessoa precisa somente um ombro onde chorar e um ouvido que ouça.
Você pode ser essa pessoa em vez de condenar e julgar aqueles que estão passando por dificuldade. Tenha compaixão de todos eles. E finalmente, queridos, talvez esteja alguém aqui nessa noite que ainda não é um crente em Jesus Cristo. Se mesmo os que confiam em Deus sofrem disso, o que vai ser de você? Pelo menos estas pessoas, elas têm Deus a quem recorrer e confiar, mas na hora da aflição, na hora do abandono dos seus amigos, que você perder a sua saúde, a sua família e os apoios e as muletas materiais desse mundo, o que vai ser de você? O que vai ser de você? Que Deus nessa noite queira nos confortar, queridos, com o salmo mais triste da Bíblia. Parece irônico, não é? Mas esse salmo acaba sendo um salmo de grande conforto para nós, porque nós podemos orar e dizer assim: eu não passei metade do que esse homem passou. E ele continua firme. Deus, eu estou reclamando por nada, eu estou revoltado por nada, estou irritado com a vida por nada, não chego nem perto do sofrimento desse homem. Esse salmo tem esse efeito, toda vez que eu leio ele. Quando eu leio esse salmo, eu digo: rapaz, eu estou reclamando do quê, não é? Eu não tenho do que me queixar diante do sofrimento desse homem. Eu espero que nessa noite Deus conforte o seu coração também, por contraste, trazendo essa mensagem do salmo de que o nosso Deus, Ele quer que pelo sofrimento nós sejamos mais e mais fiéis a Ele. Oremos. Senhor, eu quero pedir graça e misericórdia para aqueles que estão debaixo de intenso sofrimento já por muito tempo, sofrendo com filho, com pais, sofrendo com familiares, sofrendo de uma doença crônica, de uma deficiência, problemas financeiros, sofrendo por outros motivos, aflições mentais, desequilíbrio, Senhor, mental. Quero pedir que o Senhor conceda graça e misericórdia aos teus filhos, para que eles percebam que nada disso é resultado da tua ira contra eles, mas são os efeitos do nosso pecado, da nossa queda, e que são usados por Ele para nos trazer mais próximos, usados por Ti, Senhor, para nos trazer mais próximos do Senhor Jesus. Eu peço o Teu conforto nessa noite para todos nós, por amor daquele que suportou tudo isso e muito mais, para que nós pudéssemos nos achegar a Ti. Em nome de Jesus. Amém.